Olá pessoal, estou aqui para reforçar uma atividade da avaliação sobre a influência do pH na dissolução dos fármacos. Quando nós fazemos uma introdução de um medicamento, em geral esse medicamento pode ser apresentado pela via oral. Quando a gente apresenta um medicamento pela via oral que contém uma concentração conhecida do fármaco, ele é administrado por essa via, absorvido e passa por um fluxo de pHs de diferentes magnitudes. Vejam, por exemplo, como é interessante quando nós estamos com o fármaco dentro da cavidade oral, na boca, ele encontra uma faixa de pH em torno de 7,2. Quando esse fármaco é conduzido até a região do estômago, esse ambiente de pH no estômago apresenta uma faixa em torno de 1,5 a 2. O que significa isso? Que nós passamos de uma faixa de pH de 7,2 para uma faixa de pH de 1,5. Quando esse fármaco chega na forma do medicamento apresentado até o estômago, ele precisa necessariamente, para sofrer o processo de absorção, se dissolver nesse ambiente gástrico, o que significa agora que nós vamos ter todos os componentes presentes na fórmula definida se dissolvendo no ambiente gástrico sob condições de peristaltismo estomacal e sob mistura de ácido clorídrico que é secretado para dentro dessa luz estomacal. É interessante a gente saber também que todos esses componentes, fármacos e princípios ativos associados ao medicamento, todos eles vão ser dissolvidos nesse ambiente cuja faixa de pH é 1,5. Uma vez dissolvidos, se inicia um processo de absorção para a corrente sanguínea. Essa solução do fármaco nesse ambiente gástrico, ela percorre a extensão do intestino, onde ele passa por faixas de pHs com diferentes magnitudes. Então vamos avaliar aqui a influência dessas faixas de pHs, desde a cavidade bucal, passando pelo estômago, chegando no intestino e depois sendo eliminados pela via retal. Vejam que cada uma das faixas de pHs, o fármaco estabelece uma relação de dissolução com esse ambiente fisiológico no qual o fármaco é apresentado. Nós sabemos que quando um fármaco com características ácidas estabelece uma solução dinâmica com o pH do meio em que ele está sendo dissolvido, essa relação do fármaco com características ácidas descreve um percentual de formas não ionizadas e um percentual de formas desse fármaco que fica no estado ionizado. O que a gente sabe também é que um fármaco, para que ele possa passar através da membrana, que tem caráter bilipídico e, portanto, apolar, ele precisa de uma característica especial em relação ao percentual de ionização. Para que ele possa passar através das membranas e aumentar o grau de absorção desse fármaco, nós precisamos que esse fármaco esteja na forma não ionizada. Porque as formas ionizadas, essas não conseguem passar através da membrana porque falta-lhes a afinidade química necessária com a membrana para facilitar esse acesso à passagem transmembranar. Então, o que a gente sabe de fato é que quando nós estabelecemos uma solução de um fármaco com características ácidas, ele por si só, nesse próprio ambiente onde ele está se dissolvendo, estabelece uma fração na qual ele permanece na forma não ionizada ou ele é deslocado para formas ionizadas. Nós sabemos também que quando essa faixa de pH na qual os fármacos estão 50% na forma não ionizada e 50% na sua forma ionizada, nós chamamos essa faixa de pH de pKa. O pKa, então, se refere à faixa de pH na qual
os princípios ativos, os fármacos, estão 50% na sua fração ionizada e 50% na sua fração não ionizada. Isso significa também que para que o processo de absorção desse fármaco seja efetivo, as condições ambientais nas quais esse fármaco vai transitar, elas precisam estar com um pH ideal para o processo de absorção. Vamos ver então o que acontece durante o processo de dissolução de um ácido em relação ao percentual de ionização em diferentes faixas de pH. Quando se avalia um fármaco com características ácidas, esse fármaco então vai, à medida que as faixas de pHs vão aumentando, ele vai proporcionalmente também aumentando o grau de ionização. Então, em faixas de pHs alcalinas, para compostos com características ácidas, o grau de ionização é muito alto. O que significa dizer que, para faixas de concentração muito altas, os percentuais são igualmente elevados, muito do fármaco dissolvido nesse ambiente de pH alcalino vai estar na forma ionizada. E nessa forma ionizada a gente vai ter baixo grau de absorção. Por isso que nós falamos que os fármacos com características ácidas, eles são muito melhores absorvidos em faixas de concentração mais ácidas do que aqueles fármacos que estão sendo dissolvidos em faixas de pHs mais alcalinos, em função da característica de ionização que essas moléculas assumem nessas faixas de dissolução dos pHs fisiológicos. E nós vamos encontrar então, para fármacos com características de bases, exatamente o comportamento oposto. Quando nós estabelecemos uma dinâmica com um fármaco com características básicas, quanto maior é a faixa de pH na qual essa droga se solubiliza, tanto menor é o seu grau de ionização. Isso significa que, para bases, quanto mais ácido for o pH, tanto mais ionizado ela vai estar. E quanto mais ionizado ela estiver, menos absorção para a corrente sanguínea nós vamos ter a partir daquele local em que a base está se dissolvendo. Então vamos imaginar o seguinte, nós temos um fármaco ácido acetil salicílico. O nome já está dizendo, né? Ácido acetil salicílico tem características ácidas. Ácido acetil salicílico administrado pela via oral, ele se dissolve no estômago numa faixa de pH 1,5. Nessa faixa de pH, grande parte do ácido acetil salicílico vai estar na forma não ionizada. Nessa forma não ionizada, ele tem uma propriedade de permeação da membrana plasmática e com isso é absorvido mais facilmente. Diferente, por exemplo, da codeína. Codeína é um antitussígeno e analgésico da classe dos opioides, na qual ela tem características básicas. O que significa que um xarope de codeína, quando se solubiliza no ácido, no pH ácido do estômago, ela está muito ionizada e tem baixo grau de absorção. Entretanto, quando essa solução contendo codeína se dissolve em faixas de pHs mais alcalinos, a codeína então passa de um estado de ionização alta para um estado de ionização baixa, o que faz com que a codeína seja melhor absorvida. Então, dependendo das características de fármacos, fármacos com características ácidas são melhor absorvidos em faixas de pHs fisiológicos ácidos. Moléculas com características básicas, ou bases fracas ou fortes, elas têm características de dissolução em uma faixa de pHs mais alcalinas, nas quais elas são melhor absorvidas. Essa é, de fato, uma
questão primordial para a gente poder selecionar o local específico do nosso organismo para melhor absorção desses fármacos. Significa também que quanto maior a absorção do fármaco, tanto maior será a concentração plasmática que esse fármaco atinge na corrente sanguínea. E isso faz com que maior quantidade de fármaco seja conduzido ao tecido-alvo e a partir daí sejam gerados então os efeitos farmacológicos. Essa é só uma dica então, para que vocês possam resolver o exercício que está em anexo e com isso responder as questões preparadas pela professora Amarilis. Essa é uma aula de reforço para que vocês possam compreender a importância dos ambientes fisiológicos dos seus respectivos pHs e a influência que esses pHs fisiológicos têm na absorção dos fármacos dentro da disciplina de Química Farmacêutica. Então nos vemos em breve, espero que volte logo às nossas aulas presenciais, mas enquanto isso a gente está aqui à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas e apresentar o nosso conteúdo pedagógico. Fiquem com Deus, protejam-se e fiquem em casa. Até logo!